Aqui em casa, a nossa Páscoa não tem coelho, tá? Parece ser óbvio para uma família que é cristã, mas não é, e a gente sabe que não é, porque muitas famílias cristãs aderem e acham que não tem nada a ver, que não tem problema. Bom, o coelho em si, bem como o Papai Noel, né, no Natal, não é uma figura demoníaca, não tem, né, pelo menos não que eu saiba, né, gente, não tem um significado por trás daquela figura que é algo assim terrível, por exemplo, como o Halloween. Pra mim o Halloween é aquela coisa que não se cheira, não se vê, não se pensa, não se acha bonito, entendeu? É outros 500, a origem, os elementos que tem por trás. Mas o Coelho da Páscoa ou o Papai Noel, qual é o probleminha deles? Neles em si não há um problema. Eles são bonitinhos, que eu saiba a origem, não é nada obscuro, não é nada macabro, não é nada errado, mas o que eu percebo é que a cabecinha da criança, ela é muito lúdica. Então, quando você vai ensinar algo para as crianças, quando você quer colocar alguma ideia dentro da cabecinha dela, ensinar algum valor, algum princípio, você precisa usar histórias, você precisa usar algo lúdico, porque é assim que a cabecinha dela funciona. Ela grava melhor com algo lúdico, ela aprende melhor com algo lúdico. É por isso que a gente coloca ilustrações nos livros para as crianças e não faz uma leitura corrida como é o livro que você compra e você lê. Precisa ter imagem, precisa ter cor, precisa ter algo lúdico, algo que torne mais concreto aquela mensagem. Qual é o problema do coelhinho e do Papai Noel? O problema que eu vejo é que ele é lúdico, ele é muito fofo, ele é muito legal, é muito bonitinho. E ele rouba a atenção da criança. Se rouba até dos adultos, imagina das crianças. Rouba a atenção da criança para a figura de Jesus, porque é a figura de Jesus, ele é o personagem principal. As festividades da Páscoa e do Natal, elas existem, a origem é cristã, é Cristo, tem a ver com Cristo. Se o coelhinho e o Papai Noel surgissem nesse contexto para servir esse real significado dessas festividades, se eles viessem como um suporte, como um mensageiro, seria o máximo. Mas eles vêm como a cara completa, 100% da Páscoa e do Natal. Aí tem crentes, né, pessoas, pais que dizem assim, não, mas a gente conta, nossos filhos sabem o real sentido. Eu entendo que eles sabem, mas só saber não é suficiente. Quando você coloca um coelho na parada e quando a criança acorda no domingo de Páscoa e ao sair do quarto dela tem pegadas de coelho e ela vai lá para uma cesta de ovos, pegadas de coelho, ovos de Páscoa, são muitos elementos que não casam com o real sentido. Presentear é uma coisa, eu realmente não vejo mal em presentear, mesmo que seja uma festa cristã, a pessoa principal daquela festa é Jesus. Presentear é uma expressão de amor, de comunhão, eu acho maravilhoso. Eu acho que toda e qualquer data, qualquer possibilidade que a gente pudesse de presentear as pessoas, a gente deveria de fazer isso. Né? Quando a gente quer fazer um agrado, a gente faz o quê? A gente dá um mimo, a gente dá uma lembrancinha. Nem sempre há uma necessidade, mas a gente adora achar oportunidades de presentear as pessoas. Eu acho que isso é maravilhoso. Mas é isso, o coelho, ele vem para roubar essa cena. Esse é o problema. Eu acho isso um problema. Ele rouba a cena. Eu não sei se é possível deixar o coelho na cena, fazendo com que a criança dê mais valor a Cristo do que ao personagem ali, a figurinha do coelho. Eu acho que seria excelente se fosse possível, mas eu acho que não é possível. A cabecinha da criança não funciona dessa forma. Né? Já é complexo a questão do consumismo, que a gente às vezes troca as bolas. A comemoração é Cristo, é se alegrar pela vitória da cruz, né? Jesus morreu, Jesus ressuscitou. E da mesma forma que ele falou que morreria e ressuscitaria, e ele cumpriu, isso se cumpriu. Da mesma forma que isso aconteceu, ele vai voltar para nos buscar, né? E essa é a nossa esperança.
passar essa mensagem para a criança, deixar viva essa mensagem no dia da Páscoa, quando tem muita informação, né, muita coisa roubando cena, é muito difícil. Então, esse é o problema. O problema é algo que tem um peso muito forte na imaginação da criança. E esses personagens são muito fofos, mas eles têm muito peso. Aí eu penso, como comemorar a Páscoa de uma forma lúdica com as crianças? Bom, a gente vai comemorar a Páscoa contando essa história, a história real do sentido, de onde veio essa comemoração, por que nós comemoramos. Aí a imaginação pode rolar solta. Por exemplo, tem uma coisa que talvez eu vou fazer aqui em casa, não fiz ainda, eu acho. Não fiz aqui em casa. Fazer um bolo de chocolate, um bolo numa forma com furo no meio, sabe? Aquelas formas de pudim. Faz o bolo, corta no meio, tu vai pegar uma metade de bolo, vai formar um arco, vai montar um sepulcro. Tu pode usar aquelas bolachas, eu acho que é a bolacha calypso, né? Que eles chamam. Que é uma bolacha redondinha, que tem chocolate de um lado. Você usa aquela bolachinha pra ser a pedra do túmulo. Você pode colocar brigadeiro, você pode colocar paçoca esfareladinha pra fazer como se fosse a terra, a areia em volta do túmulo ali, do sepulcro. Eu achei muito legal porque a gente pode acordar domingo de manhã, colocar aquele bolo na mesa, contar rapidamente a história, ou lembrar as crianças que aquele dia é Páscoa, o sentido da Páscoa, comer o bolo depois, no café da manhã. Isso que eu acho muito legal. É um investimento que vale muito a pena, né? Faz um bolo, conta uma história. As crianças vão marcar, vai marcar demais isso. Então fica aí uma ideia pra gente fazer na Páscoa. E outra coisa, né? Como comemorar a Páscoa? Eu gosto muito de presentear. Este ano em especial, eu não vou investir... Olha só, eu nunca fui de investir tanto dinheiro, assim, em Páscoa, né? Fazem 5 anos que a gente tem o João, né? Que é o mais velho. Helena fazem 2 anos. Então, assim, quando o João era bem pequenininho, acho que um ano, na primeira Páscoa do João, a gente não fez. Acho que nem na primeira e na segunda Páscoa a gente fez algo diferente, assim, né, pro João, porque ele era bem pequenininho. E então faz o que? Uns 2 anos que a gente começou a fazer alguma coisa. A primeira Páscoa, se eu não estou enganada, acho que foi a nossa primeira Páscoa que a gente fez algo assim, eu dei um docinho pro João. Um docinho, eu não compro ovos de Páscoa porque eu acho muito caro pra pouco chocolate, né? Mas eu dou um chocolate que ele gosta, ou um doce que ele gosta, enfim. E eu dei esse aqui, ó. A História da Páscoa. Esse livrinho tem na Amazon. É um livrinho que é bem em conta, é menos de R$20 esse livrinho aqui. E ele conta a história da Páscoa, trazendo rimas, né? É bem legal. O João gosta bastante desse aqui. Aqui nessa casa, quando a gente veio morar, ou seja, foi a Páscoa do ano passado, a gente fez uma cestinha. Vou deixar a foto aqui. A gente colocou uma cestinha com um docinho que o João gostava, 2 suquinhos natural de laranja, tinha acho que mais uma colomba, eu acho que a gente colocou na cestinha. Porque eu também sou uma mãe que eu não consigo, não faz parte da minha encher de doce as crianças. Justamente porque como é que eu vou entulhar um armário de doce se depois eu não vou ficar dando pra eles comer? O que acontece geralmente quando os meus filhos ganham muito doce? Acaba indo doce fora, fica muito velho, amolece as balas, os chocolates ficam velhos. Gente, eu não dou doce todo dia. Não, e assim, ó, não é todo dia, e às vezes é tipo 2 vezes na semana eu dou um docinho. Claro que agora morando aqui com a avó, o vô, a gente consome mais açúcar, né? Mas eu não gosto de ficar dando muito doce pras crianças. Então, não adianta. Já tentamos ter doces guardados. Ou as crianças ficam enchendo o saco pra pegar os doces, ou estraga, amolece, estraga os doces, ficam velhos no armário. Não dá. Então eu compro 1, 2 docinhos. Gosto de comprar aquelas caixinhas ou garrafinhas de suco, 100% suco, né, integral ali da fruta. Gosto de dar umas coisinhas que não sejam tão porcarias. E eu coloco também uma porcariazinha. Essa é a Páscoa aqui em casa. Mas tu faz aí na tua casa, amiga, do jeito que tu gosta? Tu é daquelas mães que gostam de dar bastante doce? Dá doce, amiga. Dá doce. Tu gosta de comprar o ovo? Acho legal o ovo. Ele é divertido, né? Tu abre, sempre tem uma coisa diferente ali dentro. Mas eu acho caro. Eu acho muito caro. E esse ano tá assim... Tá mais caro do que nunca, né?
Páscoa passada, a gente deu essa cestinha com uma coisinha ou outra. E a gente colocou 3 livros, tá? Eu coloquei esses 2, Dorminhoco e Zeca Zangado. E eu dei um livro de... É um livro da editora Usborne, que eles trabalham muito com aqueles livros de como as coisas são feitas, a origem das coisas. E eu dei um livro, Como as Coisas São Feitas, pro João. É um livro que fala muito sobre funcionamento de máquinas e, né, motor, essas coisas. E o João amou. E só não tá aqui porque tá lá na avó. O João tava olhando essa semana ele. Então, eu dei esses 3, dei docinho. Este ano, eu vou dar uma sugestão pra vocês. Se der tempo ainda de pedir na Amazon e você não tem esse livro, eu acho que é um livro que combina com a temática da Páscoa. Este aqui, eu sou fã desse livrinho. Jesus está voltando. Esse livro é muito gostoso para trabalhar com as crianças sobre a volta de Jesus. Ah, mas o que tem a ver com Páscoa? Ora, tudo a ver. Jesus prometeu que ia morrer e ressuscitar, ele morreu e ressuscitou. E antes de subir ao céu, ele fez uma promessa, que ele ia vir nos buscar, né? Então, essa história tá super, casa muito bem com a temática da Páscoa. Só que é de uma forma muito lúdica que a autora trabalha esse assunto. Gente, eu achei tão gostoso. A primeira vez que eu li esse livro, eu disse, meu Deus, que gostosa essa história, porque eu nunca ouvi a volta, nunca pensei a volta de Jesus de um jeito tão alegre. Porque, convenhamos, né, quando a gente pensa na volta de Jesus, a gente só pensa numa trombeta tocando e a gente tá dormindo e a gente vai acordar assustado, com medo, o coração vai acelerar, a gente vai subir. Tanto é que até hoje, às vezes eu me assusto com uma buzina que toca na rua, que vem, assim, um espírito de criança dentro de mim que pensa o seguinte, não é Jesus que tá voltando? Mas agora que eu sou adulta, eu penso, não é Jesus que tá voltando. Mas, gente, até esses dias eu ainda tinha assim, ouvi uma buzina, assim, chegava a dar um talagaço no coração. E esse livro faz a gente pensar na volta de Jesus de um jeito mais gostoso, menos... Ai, parece que a volta de Jesus tem que ser meio, assim, tem que dar medo na gente, porque, infelizmente, foi assim que a gente cresceu ouvindo na igreja, que a trombeta vai tocar, e se não estiver preparado, vai ficar. Mas esse aqui trabalha de um jeito muito gostoso. Por exemplo... Ela vai falar que se você estiver na pracinha brincando, né, fala pra criança, se você estiver descendo no escorrega, tu vai subir, sabe? Que se você estiver brincando no balanço, você vai subir o balanço, né? Você vai deixar o balanço e vai subir. Tipo, ele conta de um jeito muito gostosinho, assim, sabe? Que a gente consegue se imaginar naquela situação. Então, fica uma indicação, se der tempo de encomendar ainda, coloquem esse aqui na cestinha de doces da criança, acho que vai ser bem legal. Tá. E é um livrinho bem em conta, acho que é em torno de R$20 esse livrinho. Tem um box que vem outros, é muito bom também os outros, tá? São bons. Se você puder comprar o box, compra o box, tá? Ele vai falar sobre a leitura da Bíblia, sobre a oração, também de um jeito muito gostoso, bem, bem legal. Vale a pena esse box aqui, tá? É Debbie Anderson, o nome da autora. Então, assim, eu acho que a gente deve aproveitar todas as oportunidades para presentear, para dar docinho para as crianças, para fazer as datas comemorativas, ainda mais essa data cristã, né? Ser muito aguardada, ser muito gostosa. Mas eu vou ser bem sincera para vocês, que eu amo isso, mas eu não pude até o momento investir muito nisso, sabe? Eu sempre gostei muito de fazer surpresas, essas coisas. Mas as minhas Páscoas com as crianças foram Páscoas muito simples, assim, sabe? Eu monto uma cestinha, coloco um docinho, daí eu coloco uns coraçõezinhos no chão. Eu não coloco pegadinhas, eu coloco corações, porque... tem a ver com o amor, o sacrifício de Jesus por nós. Tu pode, eu acho que usar também, né? As mães podem usar a figura da ovelha. Porque quando você olha uma ovelha, você lembra que Jesus é o Cordeiro de Deus. Eu acho que a ovelha, ela, nesse sentido daí, ela não vai apagar a figura de Jesus, ela vai reforçar. Claro que você tem que explicar. Simplesmente surgir uma ovelha na comemoração da Páscoa não vai fazer sentido, né? Porque quando a gente conta pra criança que Jesus morreu e ressuscitou, aonde tá a ovelha? Você vai ter que voltar um pouquinho lá atrás, né? Você vai ter que colocar essa ovelha dentro desse contexto. Fazer essa criança entender o que uma ovelha tem a ver com Jesus, né? Mas eu acho que a gente pode tornar a Páscoa muito divertida, muito gostosa, cristocêntrica. Só que tu tem que ter convicção, minha amiga. Tu quer comemorar a Páscoa levando a tua criança a refletir sobre o real significado ou não? Tem a ver com convicção, decisão por parte de nós mães e um pouquinho de esforço.
Porque é muito mais prático ir lá na loja, comprar uma cartela de adesivo de pegadinha, sair colando, do que tu não vai achar pegada de ovelha na loja. Tu também não acha aqueles coraçãozinhos de adesivo pra colar no chão. Tu vai ter que pegar uma cartolina e recortar uns coração. Tu vai ter que encomendar um livro. Tu vai ter que, né, se você quiser colocar um livrinho de uma história bíblica, de algo legal. Não precisa ser necessariamente bíblico, mas tu vai ter que encomendar um livro. É mais prático chegar num bazarzinho e comprar um monte de firula de coelhinho pra decorar tua cesta. É verdade, é mais prático. Mas é isso, a gente tem que decidir. Eu decidi aqui em casa, o Gleice, que a gente não vai trazer esses personagens pra dentro de casa. A gente não condena eles, mas eles não vão fazer parte das nossas comemorações em família. Tá? Os nossos filhos vão ter Páscoas bem legais, a gente vai comemorar, mas sempre trazendo Jesus como a grande estrela do dia, tá? E claro, vamos ser sinceros também, que não é fácil pensar na contramão. Eu mesma, sabendo que é assim que deveria de ser aqui em casa, que tem que ser assim, gente, às vezes acontece de acordar na Páscoa ou no Natal e é o primeiro pensamento, quando eu ainda tô na cama, eu abro os meus olhos e eu penso, ai, hoje é Natal, a gente vai comer peru. Ou, hoje é Páscoa, tem que arrumar a cestinha de chocolates pras crianças. É uma festa cristã, uma comemoração cristã, uma data cristã. O nosso primeiro pensamento deveria de ser assim, né? Oh, meu Deus, obrigado, Senhor, porque tu morreu na cruz por mim. Hoje é Páscoa. Hoje é dia de comemorar, né? Esse ato de amor, né? Agora, é difícil, mesmo aqui eu falando pra vocês, eu me recordo de que a gente luta contra a mente da gente. A mente da gente, ela trabalha contra a nossa boa vontade. Tivemos uma breve interrupção aqui, mas voltamos. Mas eu já estava concluindo meu pensamento, né? A nossa mente trabalha contra a nossa boa vontade, né, gurias? E não é que vai ser fácil, né? Quando a gente pensa que a gente quer criar os nossos filhos dentro dessa mentalidade, porque a gente vive num contexto, num mundo em que quando tu fala em Páscoa, é chocolate, né? É chocolate, é coelhinho, coelhinho, coelhinho. A gente tem que ir sabendo, pedindo a Deus sabedoria de como viver nesse mundo sem ser contaminado por essa mentalidade, né? Essa forma de pensar do mundo. Mas também a gente tem que cuidar para que a gente não se torne pessoas desagradáveis, porque a gente vai conviver com pessoas, inclusive crentes, que vão ter dificuldade de entender e de viver isso. Tem que ter sabedoria, tem que ser gentil, tem que ser agradável, mas dentro da nossa casa a gente precisa saber o que a gente quer. Eu não posso ser desagradável e tentar forçar as pessoas ali da porta aqui de casa para fora a pensar como eu entendo, à luz da Bíblia, que é o jeito correto de pensar, de comemorar essa festa. Agora, dentro dessa porta para dentro, eu preciso ter claro que tipo de Páscoa eu quero para minha família, né? E detalhe, mas é muito difícil porque na escola eles fazem ovinhos, porque na escola, bom, se o teu filho vai na escola, você... Lembrando que não é imoral, não é algo indecente pintar ovinhos e nem fazer coelhinhos. Mas o teu filho precisa estar bem convicto, você tem que reforçar todos os dias. Filho, tu sabe, né? Pergunta pro teu filho, pra ele te explicar qual é o sentido. Por que a gente comemora a Páscoa? Talvez ele não vai saber te explicar. Isso aí é um bom momento, então, de reforçar. Porque às vezes ele sabe um pouco, mas não sabe a história completa. Reforça. Esse período de Páscoa a gente vai ter que reforçar várias vezes. O João tá indo na escola, como você sabe. Então, assim, ainda não aconteceu nada de Páscoa, pelo menos não soube, né? Ele não fez nenhuma atividade ainda de Páscoa. Mas vai chegar provavelmente na véspera ali que eles vão pintar coelho, vão fazer orelhinha, vão pintar um ovo. Paciência, vai pintar o ovo. Vou achar bonitinho? Vou achar bonitinho, mas isso aqui não tem nada a ver com a Páscoa, filho. E o João sabe disso. Criança é criança. Talvez ele vai ser um pouquinho delicado em alguma situação ou outra, porque o João fala, vai lá e fala, diz, isso aí não, né? Isso aí não é bem assim. Mas a gente tá polindo, né? A gente tá trabalhando para que ele reserve no pensamento dele aquilo que, né? Para que não crie uma intriga lá com a professora, nem com os colegas, né? Isso pode acontecer, dele daqui a pouco, né? Falar o que ele pensa, assim, criança tem isso, né? Mas a gente deixa, né? Porque lembrando, Halloween é uma coisa, Páscoa é outra.
Não é imoral, não é indecente pintar um coelho. Agora, em casa a gente não vai ter isso. Não vai ter. E a gente vai estar sempre martelando o real sentido da Páscoa. E eu acho que a gente pode viver em paz, viver tranquilo no meio das pessoas, mesmo quando pensam diferente, né? Mas eu acho que esse caminho é desafiador, às vezes costurar, né, aquilo que a gente acredita com aquilo que as pessoas ali fora vivem, né? E tentam de toda forma inculcar na tua cabeça. Lembrando, o coelho é uma figura muito fofinha, né? A gente não precisa sair tacando fogo nos coelhos, mas, que nem os ovos de Páscoa, mas é sutil a influência que essa figura faz no lúdico, na imaginação das crianças. Infelizmente, algo tão fofinho pode prejudicar e deixar menos evidente o personagem principal da nossa festa, né, da nossa comemoração. Então, algo muito fofo e algo bom se torna ruim dentro desse contexto, né, empregado de forma errada. Por isso que deixa os coelhos da porta da tua casa para fora, porque se tu deixar entrar para dentro e achar legal, fofinho e começar a fazer pegadinha por aí e enfeitar a tua casa com guirlanda de coelho, né? Porque tem as guirlandas que as donas de casa gostam de colocar, que não é o meu caso. Nunca investi numa guirlanda, mas acho muito bonito. Quando tu coloca esses coelhinhos por aí de forma muito inofensiva, reforça um pouquinho, alimenta um pouquinho. Uma coisa que eu acho desnecessário, que pode prejudicar, tá? Esse é um pensamento meu, mas que eu vejo que tem um fundamento, sabe? Tem fundamento, um fundamento bíblico para isso, de pensar que se esse é o sentido da Páscoa, se Jesus é o sentido da Páscoa, não há por que colocar outra figura nesse contexto, né? Então é isso. Se esse vídeo edificou sua vida e se você conhece uma mãezinha que tem filhos pequenos em casa, manda pra ela. E lembrando, né, que se tu chegou até aqui, minha amiga, porque tu é minha faixa, olha, a gente se acertou pra conversar, né? Porque chegar nos 20 e poucos minutos aí não é pra qualquer uma. Um beijo, Deus abençoe vocês.